Boa tarde a todos. Agradecimentos pela vossa prestigiosa presença numa tarde, num dia bastante difícil. E hoje queria agradecer mais uma vez a Ana Maria Machado, coordenadora geral dos ciclos de conferências da ABL neste ano de 2018, e que gentilmente me convidou para coordenar este ciclo Literatura e Loucura, que hoje chega ao último capítulo. O que me deixa pesaroso, porque eu estava gostando muito desse ciclo. E tanto que as pessoas, através das redes sociais, telefonemas e e-mails, escreviam dizendo o seguinte, né? Podia ter Machado de Assis, podia ter Lima Barreto, podia ter Leonélio Machado, podia ter João Antônio, o autor de Casa de Loucos e Calvário e Porres, do pingente Lima Barreto, podia ter Breno Ascioli, um escritor alagoano, 2 vezes premiado por esta casa, e cuja alma tempestuosa habitava as trevas mais profundas do ser, segundo Vinícius de Moraes. Outro dizia, podia ter o Graciliano Ramos, pelo seu personagem Paulo Honório, de São Bernardo. E aí podia ter Cervantes, podia ter Gogol, podia ter Kafka, podia ter... Aí um irmão meu, que é professor da Universidade Federal da Bahia, disse, por que você não botou o Shakespeare? Então, eu vou botar aqui o Shakespeare. O amanhã, o amanhã, o amanhã avança em pequenos passos, de um dia após um dia, e cada dia de ontem iluminou, para os tolos que somos, o caminho do pó da morte. Apaga-te, apaga, fugaz tocha. Não foi traduzido por Jardim Carneiro, então não garanto a tradução. A vida é apenas uma sombra que passa, um pobre ator que se pavoneia e se agita uma hora em cena, e depois nada mais se ouve dele. É uma história contada por um idiota, cheia de sonho e de fúria, e que nada significa. Então vocês vão me perguntar, e por que não tem o Faulkner aqui nessa história, né? O sonho e a fúria do Faulkner? Fica para a próxima. Aí é com Ana Maria Machado, no próximo ano, né? Bom, hoje teremos o caso extraordinário de um mestre do conto latino-americano, o uruguaio Horácio Quiroga, que, por sua vez, apontava como mestres Edgar Allan Poe, Maupassant, Kipling e Chekhov, e cuja obra é perpassada pela loucura, a loucura advinda do conflito entre o ser humano e a natureza, ou com ele mesmo, na busca da sua identidade. A loucura que leva à morte. Tema para Éric Nepomuceno, que já se definiu como tradutor por afeto e escritor por vocação. Éric, um bom e velho companheiro de viagem, trabalhou no jornalismo, antes de ser escritor e tradutor, foi, como a maioria de nós, jornalista. Trabalhou no jornalismo diário, no cotidiano, entre 1965 e 1986. Nesse período, foi correspondente estrangeiro na Argentina, 1973 e 1976, Espanha, 76 a 79, e México, 79 a 83. Eu até preferia quando ele era correspondente estrangeiro, porque ele me escrevia muito naquele tempo. Depois que ele veio embora, nunca mais me escreveu, nem apareceu. Atualmente escreve para os jornais La Jornada do México e Página 12 da Argentina. É autor dos livros de contos A Palavra Nunca, $40 e Outras Histórias, Quarta-feira e Antologia Pessoal. E de livros de não ficção, Cuba, Notações sobre uma Revolução,
Hemingway, na Espanha, O Massacre, A Memória de Todos Nós, entre outros. Tem livros de contos editados no México, na Espanha e em Portugal. Né? Em antologias, alguns de seus contos foram publicados em holandês, francês, húngaro e inglês, além do castelhano. Traduziu do castelhano para o português do Brasil mais de 80 livros, de autores como Eduardo Galeano, Horácio Quiroga, esse que é o tema de hoje, Júlio Cortázar, Gabriel Garcia Marques, Juan Gelman, Juan Rulfo, Juan Carlos Onetti, Mário Benedetti, Gonçalo Rojas, Antônio Skármeta, Miguel de Unamuno, entre muitos outros. Foi o ganhador do Prêmio Jabuti em 3 ocasiões, 2 delas como tradutor e outra por um livro de não-ficção. Também foi premiado como tradutor pela União Brasileira de Escritores. Possui inúmeros capítulos de livros publicados em diferentes editoras no Brasil e no exterior, além de artigos em revistas nacionais e internacionais, tais como a Alea, da UFRJ, Remate de Males, da Unicamp, Cerrados, da Universidade de Brasília, da UNB, Hipótese, da Universidade Federal de Juiz de Fora, Comunicação e Política, de Sebela, Lugar Comum, da UFRJ, Revista Vazantes, da Universidade Federal do Ceará, Revue Europe, da França, Literatura da América, da Universidade La Sapienza, de Roma, Textuel, Universidade de Paris 7, além de assinar mensalmente a coluna literária Geopolítica dos Afetos, na revista luso-brasileira chamada Pessoa. E é importante dizer também que o Éric está na antologia dos 100 melhores contos brasileiros do século, antologia organizada pelo professor Ítalo Morricone, publicada pela Objetiva e que já ultrapassou há muito a casa do 500 mil de exemplares vendidos. Além disso, ele é roteirista e fez o texto final de um belo filme, documentário sobre Vinícius Moraes, dirigido pelo Miguelzinho Faria Júnior, que se chama simplesmente Vinícius. Já perdi a conta de quantas vezes vi esse filme. Éric Nepomuceno, antes de mais nada, muito obrigado por me levar a corrigir uma falha no meu currículo, porque eu ainda não havia lido Horácio Quiroga. Tinha ficado nos uruguaios com os Onetti, Benedetti e o seu amigo Eduardo Galeano, nosso amigo Eduardo Galeano. Muito obrigado por estar aqui, muito obrigado também por esse prazer inenarrável dessa descoberta desse grande escritor, impressionantemente moderno para quem morreu em 1937. Quer dizer, é fantástico. E agora você que vai contar o resto. Boa tarde, eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi feito pelo acadêmico Antônio Torres, mas que, para mim, continua sendo o Toninho Torres, que eu conheci há mais de 40 anos. E eu queria agradecer a presença de vocês. Fico contente de estar aqui nessa casa. Por quê? Porque fazem parte dela hoje amigas e amigos meus muito queridos. E fizeram parte dessa casa amigos que cometeram a indelicadeza de nos deixar, mas que jamais deixarão de habitar a minha memória. Estou me referindo a Ferreira Goulart, a João Baldo Ribeiro, ao Jorge e a Zélia, a meu mestre de mestres, Antônio Calado, e a uma das pessoas que mudou minha vida, Darcy Ribeiro. Portanto, com homenagem a eles e com prazer que eu estou aqui hoje. Antes, eu preparei um texto para ler aqui, mas antes eu queria contar como é que eu descobri a obra do Antônio Quiroga. Quando eu tinha 16, 17 anos,
65, por aí, meu pai, que era físico, ia constantemente ao Uruguai por trabalho. Meu pai foi quem introduziu o ultrassom no Brasil e na América do Sul. E ele ia a Montevidéu periodicamente. Esse negócio do ultrassom é engraçado. Eu lembro quando eu era pequeno, eu sou o filho mais velho, papai uma vez falou para mim e para Patrícia, minha irmã, vai chegar o dia em que a gente vai colocar 2 cabeçotes na barriga de uma mulher grávida para saber o sexo do bebê. E eu olhei para a Patrícia, que olhou para mim e falou, pai, pelo amor de Deus, não fala isso na frente de ninguém, porque a gente morre de vergonha. E ele está aí. Eu soube o sexo do meu filho pelo ultrassom. Mas, enfim, papai ia constantemente a Montevidéu, e uma vez eu fui, e com pouco dinheiro que eu tinha, eu comprei livros de Neruda, que eu tinha ouvido falar, comprei o Aleph, do Borges, que eu tinha ouvido falar, e eu tinha um trocado no bolso para almoçar. Quando eu ia saindo da livraria, eu vi a capa de um livro que dizia Cuentos de Amor, de Loucura e de Muerte. Eu falei, pô, que título! Evidente, meu almoço virou um misto quente, eu comprei o livro. E, para minha alegria, muitos anos depois, eu não me lembro agora, mas uns 15 anos atrás, eu traduzi esses contos que me marcaram da primeira leitura até agora, que eu fui reler para escolher escrever esse texto. Eu intitulei o texto com Justiça Absoluta e Não Aceito Discussão, Horácio Quiroga, mestre de mestres. Certas afirmações podem ser feitas sem medo. Por exemplo, Horácio Quiroga é o primeiro dos grandes mestres do conto contemporâneo na América Hispânica. Se é verdade que, a partir das guerras da independência, nas primeiras décadas do século XIX, o conto adquiriu nos países latino-americanos, Brasil inclusive, um vigor notável até atingir momentos culminantes em autores como Juan Rulfo, Juan Carlos Onetti, Julio Ramón Ribeiro, Gabriel Garcia Marques, Jorge Luis Borges ou Júlio Cortázar, é igualmente verdadeiro que seus fundadores revelavam uma força capaz de permanecer intocada ao longo dos tempos. E, uma vez mais, Quiroga é exemplo notável desse fenômeno. Suas histórias situam-se nos limites do delírio, das obsessões mais profundas e da loucura. É ali que ele mergulha. Seus personagens vagam entre fantasmas interiores que se estendem pela paisagem como se fosse o que realmente são, alucinações perenes, sombras do tempo. Vocês vão me perdoar, eu cheguei essa madrugada de Buenos Aires com uma gripe danada. Sua obra, a obra de Quiroga, oscila entre 2 extremos, o naturalismo exacerbado e o esteticismo modernista. Seus contos são o espesso reflexo da conduta do ser humano em situações limite. Em tudo o que Horácio Quiroga escreveu, está presente a obsessão pela morte violenta. E é compreensível. Sua vida foi toda ela uma sucessão de mortes brutais. Seu pai se matou quando ele tinha 2 meses de vida. O padrasto se matou na sua frente. Também por acidente, Quiroga acabou matando de um tiro seu melhor amigo. Sua primeira mulher se matou. E, finalmente, ele, devastado por um câncer, escolheu uma pistola como cura. Quiroga nasceu no último dia de 1878 na cidade de Salta, no norte do Uruguai, Salto, no norte de Uruguai, onde seu pai era cônsul da Argentina. Ele fez de tudo um pouco na vida, estudou filosofia, química e literatura, foi jornalista e crítico de cinema, plantou algodão na província argentina do Chaco e laranja em Misiones, trabalhou como mecânico e como fotógrafo e, durante um bom tempo, foi professor em escolas rurais. Também foi funcionário público. Leitor incansável, começou escrevendo poesias até se transformar no precursor do conto realista na América Hispânica. Viveu uma vida intensamente dramática.
Morou em confins perdidos do interior da Argentina, em regiões de selvas densas, distantes do mundo. No povoado de San Inácio, onde morou com sua segunda esposa, Ana Maria Cires, construiu, com a ajuda de alguns trabalhadores, a casa de troncos cortados por ele. Tinha orgulho de suas mãos calejadas de lavrar a terra, abrir picadas no emaranhado da selva, cortar toras gigantescas, plantar e colher erva mate, além de algodão e laranja. Como pequeno fazendeiro, trabalhou muito, mas sempre em vão. Jamais ganhou dinheiro. Seus contos se passam em geografias específicas, mas ignoram as fronteiras da paisagem e se transformam em histórias tremendamente humanas e, por isso mesmo, universais. Seu estilo despojado, sóbrio, não faz mais do que reforçar a essência das histórias que ele criou. Quiroga dizia sempre que, em sua escrita, a forma estava subordinada ao conteúdo. Talvez por isso, dizem os estudiosos da sua obra, alguns contos trazem certos defeitos de estilo e de estrutura, sem que por isso deixem de revelar uma grande força narrativa, a enorme capacidade do autor de suprimir o supérfluo e mergulhar fundo no tema e na alma de seus personagens. Para os que como eu não somos estudiosos, para leitores e para colegas de ofício, esses chamados defeitos não têm a mais remota importância. Seu realismo não se limita a reproduzir o mundo exterior. Ao contrário, amplia as fronteiras para dentro do ser humano, para desvelar e revelar suas sensações, seus sentimentos, suas razões. Sua obra acaba sendo, ao mesmo tempo, realista e fantástica, como costuma, aliás, ser a vida de todos nós. Quiroga morreu, se matou, em Buenos Aires, no dia 19 de fevereiro de 1937. Ele conseguiu um feito raro. Os dois países, o Uruguai, onde ele nasceu por acaso, e a Argentina, onde viveu e morreu por escolha, o incluem entre suas glórias nacionais. Ao longo de seus 58 anos, 1 mês e 19 dias de vida, criou uma das obras mais influentes e duradouras de toda a América Hispânica. Ele começou com o livro de poema Los Arrecifes de Coral, publicado em 1901, quando ele tinha 23 anos. Em 1908, apareceu o romance Histórias de um Amor Túrbio. Depois veio outro, Passado Amor. Mas sua grandeza está mesmo nos contos. Vivendo entre as tragédias pessoais e dramas passionais, procurando lugares inóspitos onde a natureza exuberante e opressiva o colocasse cara a cara com a vida, fez que esse insólito cenário servisse como fonte inesgotável e paisagem contundentes de contos que abriam algumas das obras capitais da literatura latino-americana e não só hispano-americana do século XX. Quiroga soube superar as influências literárias e se transformar ele mesmo num dos mais pessoais, intensos e influentes autores do continente. Tinha um estilo direto, violento de dizer as coisas, e por isso mesmo o conto foi sua forma favorita de expressão. Dizem os críticos e os estudiosos que Horácio Quiroga pode ser incluído entre os fundadores do naturalismo na literatura ibero-americana. Para quem não se importa tanto com as classificações e os rigores da erudição, basta poder comprovar que ele é um mestre de mestres. E, sobre vários aspectos, abriu caminhos que depois foram trilhados por nomes de primeira grandeza, como seu compatriota Juan Carlos Brunetti, o peruano José María Arguedas, o colombiano Gabriel García Márquez, o cubano Alejo Carpentier, o paraguaio Augusto Roa Bastos. Contos de Amor, de Loucura e de Morte foi publicado em 1917, quando Quiroga tinha 39 anos de idade e estava no apogeu da sua escrita. Nesses contos estão toda a grandeza e todo o fulgor desse escritor essencial. Cabem perfeitamente uma das tantas insólitas e certeiras definições de Cortázar para o que deve ser um conto. Por exemplo, dizia Cortázar que o grande conto é aquele que parece que se soltou,
se desprendeu do autor. Perdão. Gripe. O grande conto é aquele que parece que se soltou, se desprendeu do autor como uma bolha de sabão que sai de um cachimbo de gesso. Aquelas bolhas que a gente fazia quando era criança. A tensão que aparece já nas primeiras palavras, nas primeiras cenas, surge nos contos de Quiroga de maneira exemplar. Ele sabia que o gênero breve é extremamente difícil. Todo contista, eu sou contista, sabe disso. É um gênero que não permite erros que possam ser corrigidos mais adiante, como acontece nas novelas e nos romances. Aliás, tão atento e dedicado ele era ao conto, que chegou a criar o Decálogo do Contista, que eu vou ler. Creia em um mestre, Poe, Maupassant, Kipling, Chekhov, como em Deus. Creia que sua arte é uma montanha inacessível. Não sonhe dominá-la. Quando isso for possível, você saberá. Resista o quanto for possível à imitação, mas imite se a tentação for muito forte. Mais que qualquer coisa, o desenvolvimento da personalidade exige paciência. Tenha fé cega não na sua capacidade para o triunfo, mas no ardor com que você deseja esse triunfo. Ame a sua arte como ama a sua mulher, dando-lhe seu coração. Não comece a escrever sem saber onde ir. Em um bom conto, as 3 primeiras linhas têm quase a mesma importância que as 3 últimas. É curioso, vou fazer uma interrupção para comentar. Este era, que evidentemente não sabia do Quiroga, era o pilar da escrita do Ernest Hemingway. Nunca começar sem saber onde ir e nunca parar sem saber como vai continuar. Voltando ao Quiroga. Se você quiser expressar com exatidão um fato, um vento frio soprava do rio, não há na linguagem humana palavras mais precisas do que essas. Seja dono de suas palavras, sem se preocupar com suas dissonâncias. Não adjetivos sem necessidade. Inúteis serão as camadas de cor adicionadas a um substantivo fraco. Se você fizer o que for preciso, ele terá, por si só, um colorido incomparável. Mas você terá que ir buscar esse colorido. Pegue seus personagens pela mão e conduza-os firmemente até o final, sem deixar que nada o desvie do caminho traçado. Não abuse do leitor. Um conto é um romance depurado de resíduos. Tenha isso como verdade absoluta, ainda que não seja. Não escreva sob emoção. Deixe-a morrer e depois a evoque. Se você for capaz de revivê-la, terá chegado à metade do caminho. E, por fim, ao escrever, não pense em seus amigos nem nas reações deles à sua história. Pense como se o seu relato só interessasse aos seus personagens e você fosse um deles. Não se dá vida a um conto a não ser dessa maneira. Pois bem, nos contos que o Quiroga escreveu, o seu próprio decálogo é, evidentemente, seguido à risca. A leitura chega ao fim, mas a história e os personagens ficam na memória. Tamanho impacto, que aliás se repete em cada um dos 15 contos de amor, de loucura e de morte, tem muito em comum com a própria história de vida do autor. Eu vou contar em detalhes o que eu mencionei antes. Ele tinha 16 anos quando seu padrasto, que era paralítico, pôs o cano de uma escopeta na boca e com o pé apertou o gatilho. Aliás, em outra estranha coincidência, foi exatamente assim que, 82 anos mais tarde, outro mestre absoluto dos contos, Ernest Hemingway, se despediu dessa vida. Passados alguns anos daquela cena de brutalidade absoluta, Quiroga, que tinha se mudado para Montevidéu, estava examinando uma pistola de duelo. Até poucas décadas atrás, o Uruguai era um país onde tinha muito duelo, era meio chique ter duelo, e mais chique ainda quando um acertava no outro. Muito bem, lá estava o Quiroga examinando uma pistola de duelo quando, num descuido, fez a arma disparar.
matou Federico Ferrando, seu melhor amigo. Essas duas mortes brutais, uma, o suicídio intencional, a outra, acidental, marcaram Quiroga para sempre. Com a alma destroçada, ele se mudou para Buenos Aires e foi dar aulas. Durou pouco na capital argentina, preferiu buscar refúgio em regiões selvagens, primeiro na província de Chaco e depois na vizinha Misiones. Foi nessa época que ele começou a publicar seus contos. Um deles, O Travesseiro de Plumas, que aliás está no Contos de Amor e Loucura de Morte, causou um rebuliço tremendo nos meios literários argentinos. Foi um desses casos em que, de saída, um conto se torna clássico absoluto. Naquele início de carreira de escritor, ele havia publicado livros sem maior transcendência. Quiroga se apaixonou por Ana Maria Cires, que era uma menina, tinha 15 anos. Os dois tiveram um casal de filho. A vida de Quiroga era dura e instável. Mesmo somando o que ganhava com sua plantação de laranja, com a publicação de contos em revistas e com seu salário de burocrata, ele trabalhou como juiz de paz na cidade de San Ignacio, ao lado da selva, numa enseada do Rio Paraná. Pois bem, mesmo com tudo isso, faltava dinheiro. E, claro, sobravam discussões amargas e duras com a mulher. Foi depois de uma dessas brigas tremendas que ela se matou. Buscou uma dose letal de um veneno corrosivo. Teve uma morte horrível na frente dele. Quiroga se mudou de novo, agora com 2 filhos, para Buenos Aires. Foi nesse período que ele escreveu a maior parte de seus contos de amor, de loucura e de morte. O livro, como eu disse, foi publicado em 1917, teve uma repercussão muito grande, mas ele vivia cada vez mais e mais amargado até encontrar, em 1927, Maria Helena Bravo. De novo, ela era muito mais jovem que ele. Tinha 20 anos, ele, 49. Tiveram 2 filhas, mas o casamento desandou. Quiroga tinha se transformado num homem de gênio péssimo. Suas angústias e seus fantasmas fizeram dele um homem opressor que muitas vezes beirava a tirania. Acabou sozinho, lá nos confins de San Inácio, isolado do mundo. No fim de 1936, foi para Buenos Aires em busca de tratamento médico. O diagnóstico era contundente, câncer na próstata. No dia 18 de fevereiro de 1937, ele se matou. O mais cruel é que a sombra da tragédia persistiu no nome Quiroga. Anos depois, seus 2 filhos e também uma de suas filhas se mataram. Segundo suas próprias contas, Quiroga escreveu no total 170 contos publicados em revistas literárias e suplementos culturais de jornais, tanto da Argentina como do Uruguai. Vários deles foram reunidos em livro, a começar por esse aqui, Os Contos de Amor e Loucura de Morte. Publicou depois outros 16, todos com êxito, sendo que um deles, Anaconda, teve, nos anos 30, um êxito de público absolutamente descomunal para a época. Vendeu 30 mil exemplares na Argentina. Se eu vendesse 30 mil exemplares de um livro de conto, meu editor casava comigo. Quiroga se consolidou desde o início como uma referência na arte do texto breve. Nenhum de seus livros, porém, na minha opinião, supera a qualidade deste aqui. São histórias de uma densidade palpável e uma mescla aparentemente impossível. A crueldade e a amor, a insanidade e a lucidez. Há desgraças tremendas, há alegrias. Sobra tristeza, mas tudo isso é narrado de maneira única, com uma arquitetura enxuta e uma força astronômica. Num dos contos desse livro, O Solitário, um joalheiro humilde, o solitário é referência a um diamante, um joalheiro humilde casado com uma mulher jovem e apaixonada. Nesse conto, a tensão central é construída aos poucos numa velocidade medida e constante que termina num desfecho cruel que surpreende não por imprevisível, mas porque ao longo das suas poucas páginas aparecia, salpicado aqui e ali, uma espécie de tenro carinho dele por ela. Outro conto belíssimo
A Galinha Degolada, tem um enredo que já nas primeiras cenas se mostra previsível. Há uma tragédia inevitável que se anuncia em cada linha. Mas, ainda assim, é impossível fugir da leitura e da tragédia. O desfecho, uma vez mais, surpreende. Por mais que estivesse claro, desde o princípio, que algo tremendo aconteceria, a naturalidade, a linearidade, a maneira quase delicada com que a história é narrada levam ao choque final. Já em outro conto, que é, ou deveria ser, referência para qualquer escritor, O Travesseiro de Plumas, acontece o contrário. A história é narrada num tom que roça o melancólico, quase não há ação alguma, e a tragédia vai sendo construída aos poucos até alcançar um horror final avassalador. Em muitos dos contos desse livro, os personagens falam pouco dizem. Tudo é sugerido ao amparo de uma rigorosa escolha de palavras e na própria arquitetura da escrita. É impactante, enfim, como a tragédia, a violência e o horror surgem com uma naturalidade atordoante no que esse mestre escreveu. É como se fossem, e de fato são, parte da vida de cada um de nós, desse mundo que habitamos, dessa sociedade da qual fazemos parte. Mesmo escolhendo lugares ermos, a selva, o rio, com seus mistérios e maravilhas, desafio e sua capacidade de tanto abrigar como de sufocar, tudo é vida real. Tudo, para o bem ou para o mal, é viável, é natural e bem escrito, tremendamente bem escrito. Muito obrigado. Agora, como Quiroga, infelizmente, no Brasil é muito pouco conhecido, se vocês tiverem paciência e interesse, eu gostaria de ler um conto deles para vocês. Vai em frente. Justamente O Travesseiro de Plumas. Uma maravilha. Sua lua de mel foi um longo calafrio. Loura, angelical e tímida, o jeito duro de seu marido gelou suas sonhadas criancices de noiva. Ela, porém, o amava muito, às vezes com ligeiro tremor, quando, voltando juntos de noite pela rua, lançava um olhar furtivo. A alta estatura de Jordan, mudo, fazia uma hora. Ele, por sua vez, a amava profundamente, sem demonstrar. Durante 3 meses, haviam se casado em abril, viveram uma felicidade especial. Ela teria, sem dúvida, desejado menos severidade naquele rígido céu de amor, uma ternura mais expansiva, mais incauta. Mas o impassível semblante do marido a continha sempre. A casa em que viviam influíam muito em seus temores. A brancura do pátio silencioso, frisos, colunas, estátuas de mármore, produzia uma impressão outonal de palácio encantado. Dentro, o brilho glacial do estuque, sem o menor arranhão nas altas paredes, ressaltava aquela sensação de frio áspero. Ao ir de um cômodo a outro, os passos faziam ecos em toda a casa, como se um longo abandono houvesse sensibilizado a sua ressonância. Naquele estranho ninho de amor, Alicia passou o outono inteiro. Não obstante, havia terminado por lançar um véu sobre seus antigos sonhos e vivia adormecida na casa hostil, sem querer pensar em nada até que seu marido voltasse. Não era de se estranhar que tivesse emagrecido. Sofreu um ligeiro ataque de gripe que se arrastou insidiosamente dias e dias. Alicia não se recobrava nunca. Uma tarde pôde, enfim, sair ao jardim apoiada no braço do marido. Olhava indiferente para um lado e para o outro. De repente, Jordan, com profunda tristeza, passou muito lentamente a mão por sua cabeça e Alicia rompeu imediatamente em soluços, levando os braços ao pescoço dele. Chorou longamente todo o seu espanto calado, redobando o pranto a menor tentativa de carícia. Depois os soluços foram se espaçando e ela ainda ficou um longo tempo escondida em seu pescoço, sem se mover nem pronunciar palavra alguma. Foi o último dia em que Alice esteve de pé.
No dia seguinte, amanheceu desvanecida. O médico de Rordã examinou-a com suma atenção, ordenando cama e descanso absoluto. Não sei, disse ele a Rordã atrás da porta, com voz ainda baixa. Tenho uma grande fraqueza que eu não consigo entender. E sem vômitos, sem nada. Se amanhã despertar do jeito que está hoje, me chame de imediato. No outro dia, Alice estava ainda pior. Houve consulta. Constatou-se uma anemia agudíssima, completamente inexplicável. Alice não teve mais desmaios, mas caminhava visivelmente para a morte. Durante todo o dia, o dormitório ficava com luzes acesas em pleno silêncio. Passavam-se horas sem que houvesse menor ruído. Alice cochilava. Rordã vivia na sala também com todas as luzes acesas. Caminhava sem cessar de um extremo ao outro com incansável obstinação. O tapete afogava seus passos. A cada tanto entrava no dormitório e prosseguia seu mudo vai-vem ao longo da cama, detendo-se um instante em cada extremo para olhar para sua mulher. Depois Alice passou a ter alucinações confusas e flutuantes no começo, e que logo desceram ao nível do chão. A jovem, com os olhos desmedidamente abertos, não fazia outra coisa além de olhar o tapete de um lado a outro na cabeceira da cama. Uma noite ficou de repente olhando fixamente. Depois abriu a boca para gritar, e seus lábios e seu nariz perolizaram-se de suor. Rordã, Rordã! Clamou, rígida de espanto, sem deixar de olhar para o tapete. Rordã correu ao dormitório e, ao vê-la aparecer, Alice lançou um alarido de horror. Sou eu, Alice, sou eu. Alice olhou com extravio, olhou o tapete, tornou a olhar e, depois de um longo tempo de estupefata comparação, serenou. Sorriu e tomou entre as suas mãos as mãos do marido, acariciando-as durante meia hora, tremendo. Entre alucinações mais insistentes, houve um antropóide no tapete, apoiado sobre os dedos e que tinha os olhos fixos nela. Os médicos voltaram, inutilmente. Havia ali diante deles uma vida que se acabava, exaurindo-se dia a dia, hora a hora, sem que ninguém soubesse exatamente como. Na última consulta, Alice jazia em estupor enquanto eles mediam sua pulsação, passando de um a outro o pulso inerte. Observaram-no um longo tempo em silêncio e foram para a sala de jantar. Psst! Ergueu os ombros desalentado o seu médico. É um caso sério. É pouco o que se pode fazer. Só me faltava essa, murmurou Rordã, e tamborilou bruscamente sobre a mesa. Alicia foi extinguindo-se em um subdelírio de anemia, gravado de tarde, mas que diminuía sempre nas primeiras horas. Durante o dia, a doença não avançava, mas a cada manhã ela amanhecia lívida, quase que em síncope. Parecia que unicamente de noite a vida a abandonasse em novas golfadas de sangue. Tinha sempre ao despertar a sensação de estar desmoronada na cama com 1 milhão de quilos em cima. Desde o terceiro dia, esse desmoronamento não abandonou mais. Mal podia mover a cabeça. Não quis sequer que tocassem sua cama, nem mesmo que arrumassem seu travesseiro. Seus terrores crepusculares avançavam agora na forma de monstros que se arrastavam até a cama e subiam dificultosamente pela colcha. Depois perdeu o conhecimento. Nos 2 dias finais, delirou sem cessar a meia voz. As luzes continuavam funebremente acesas no dormitório e na sala. No silêncio agônico da casa não se ouvia nada além do delírio monótono que saía da cama e o surdo ressoar dos eternos passos de Rordã. Alice, enfim, morreu. A empregada, quando entrou para desfazer a cama, já sozinha, olhou espantada para o travesseiro. Senhor Rordã, chamou em voz baixa. No travesseiro tem umas manchas que parecem ser de sangue. Rordã aproximou-se e rapidamente se dobrou sobre o travesseiro. Efetivamente, sobre a fronha, nos 2 lados da marca afundada que a cabeça de Alice havia deixado, viam-se 2 manchinhas escuras. Parecem picadas de algum bicho, murmurou a empregada depois de um tempo de imóvel observação. Levante o travesseiro na luz, disse Rordã. A empregada levantou o travesseiro.
pesava extraordinariamente. Saíram do quarto com ele e, na mesa de jantar, Rordan cortou a fronha e o forro de um talho só. As plumas superiores voaram e a empregada deu um grito de horror com a boca escancarada, levando as mãos crispadas ao tecido da fronha. Sobre o fundo, entre as plumas, movendo lentamente as pernas peludas, havia um animal monstruoso, uma bola viva e viscosa. Estava tão inchado que a boca mal se pronunciava. Noite a noite, desde que Alicia havia caído de cama, tinha aplicado sigilosamente sua boca, a tromba, melhor dizendo, às têmporas dela, sugando seu sangue. A picada era quase imperceptível. A remoção diária do travesseiro, sem dúvida, havia impedido, no início, seu desenvolvimento. Mas desde que a jovem não pôde mais se mover, a sucção foi vertiginosa. Em 5 dias, em 5 noites, havia esvaziado Alicia. Esses parasitas das aves, diminutos em seu meio habitual, chegam a adquirir, em certas condições, proporções enormes. O sangue humano parece ser-lhes particularmente favorável, e não é difícil encontrá-los nos travesseiros de pluma. O pior é que esse parasita realmente existe, né? Lá em casa, os travesseiros não são de pluma. Faz muito tempo. Eric, muito obrigado. Obrigado a vocês. Escritor por afeição, tradutor por afeição, e já mostrou aí quanto de afeição ele tem por essa literatura dessa Nuestra América, né? E tão perto e tão longe de nós, né? No caso do Quiroga, por exemplo, se não fosse você propô-lo para hoje, eu não teria descoberto. E fiquei encantado. E o Eric trouxe para o nosso tema, Literatura e Loucura, um autor que agrega outros que tem a da morte, do amor, e, no caso desse conto, e em outros, o terror. Ele era um contista. Ele era muito louco. Muito louco. Muito louco. E aqui eu tenho alguns, acho que é uma obra-prima atrás da outra, né? E todos muito loucos. Esse conto, A Deriva, do sujeito que é mordido por uma jaracuçu, né? E se perde no meio do rio, e parece a terceira margem do rio de Guimarães Rosa a contrapelo, né? Uma outra história que é fantástica. Ele é um escritor fantástico, realmente, né? E no sentido que se dá o conto fantástico. Travesseiro de Plumas, O Inferno Artificial, é outro conto de terror, todos, né? Vou ler só o comecinho aqui para vocês verem a dicção desse contista, a pegada desse contista. Nas noites de lua, o coveiro avança entre as tumbas com passo singularmente rígido, nu até a cintura, e leva um grande chapéu de palha. Seu sorriso fixo dá a sensação de estar colado no rosto. Se estivesse descalço, se perceberia que caminha com os dedões do pé dobrados para baixo. Isso não tem nada de estranho, porque o coveiro abusa do clorofórmio. Incidências do ofício o levaram a experimentar o anestésico, e quando o clorofórmio morde um homem, dificilmente o solta. Nosso conhecido espera a noite para abrir seu frasco, e como sua sensatez é grande, ele escolhe o cemitério para seu inviolável teatro de embriaguez. E aqui vem um conto de um terror terrível, parece que ele está contando uma história passada hoje em qualquer Cracolândia do Brasil, né? Assim, é espantoso isso. Ficamos devendo a Eric Nepomuceno
esta viagem em torno dessa loucura, dessas histórias de loucura, de amor e de morte, e dessa literatura que precisamos trazer para mais perto de nós. Muito obrigado, Eric. Obrigado. Palmas para ele. Obrigado. E o show não pode parar. Terça-feira tem mais. Terça-feira temos aqui o Seminário Brasil Brasis, coordenado pelo nosso caro amigo Domício Proença Filho, professor acadêmico Domício Proença Filho, e o tema será Riquezas do Brasil, que terá a moderação do acadêmico Merval Pereira e as participações de Gustavo Franco e Jorge Caldeira. Na quinta-feira, 2 às 8, como se dizia na minha casa, teremos o novo ciclo, também coordenado pelo acadêmico Domício Proença Filho, que se chamará A Cultura em Processo. Dia 7, portanto, dia 7 próximo, às 17h30, teremos o tema Cultura e a Diversidade com o nosso queridíssimo Zueni Ventura. Muito obrigado e voltem sempre.